Tudo bom? Como vocês estão? Aqui quem está falando é Maria Pires e eu estou aqui hoje para falar de um assunto que muitas pessoas me perguntam e também eu vi vários comentários de pessoas meio que quase que desestimuladas a abrir a sua própria empresa em casa por causa de uma coisa que elas simplesmente acham que talvez seja um grande impedimento para elas começarem. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Pires e eu ajudo você a montar a empresa turística ou uma empresa na sua própria casa e ajudo você também a faturar de 3 a 5K mensais, mesmo que você comece com apenas um quarto. Eu tenho 12 anos de experiência no ramo turístico, no ramo de hospedagem. E quando eu comecei com apenas dois. Muitos de vocês já sabem da minha história, mas eu passo aqui exatamente para falar sobre um assunto onde muitas pessoas acham que é realmente uma pedra, né? Um empecilho para elas não começarem. E eu estou falando exatamente aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre o local ideal. O local ideal, ele não existe, tá? Eu sou prova disso. Eu, quando comecei há 12 anos atrás, aqui não existia asfalto, só para vocês terem uma noção. Além de não existir asfalto, era e é ainda um bairro que não é no centro. Tudo bem que a minha cidade é uma cidade pequena, mas longe de ser realmente um bairro nobre ou um bairro onde tivesse asfalto. Não, aqui as pedras rolavam quando chovia. E eu vou te mostrar isso. Olha só, fiquem atentos que vocês verão. Então, logo que eu comecei e montei a pousada, eu lembro, foi no dia 28 de dezembro, foi onde eu recebi meu primeiro hóspede e realmente a gente abriu a casa. E depois, eu acho que foi à noite, ou foi no dia seguinte, teve uma chuva muito forte. E essa chuva nos impediu depois da gente, né? Quem estava fora não podia entrar, quem estava dentro não podia sair. Eu tive que chamar um trator para ele realmente fazer passagem no meio das pedras que estavam aqui, para que eu pudesse sair, por exemplo, né? Então, e logo que eu tive também a ideia, inclusive, o meu companheiro na época, né, meu ex, ele achou que era uma loucura o que eu estava fazendo, que eu iria jogar o pouco dinheiro que eu tinha pego emprestado fora, porque não iria dar certo, aqui não o lugar ideal, as pessoas não vão te encontrar. Imagina, naquela época, nós não tínhamos ainda, por exemplo, a facilidade que nós temos hoje de encontrar através do Google Maps as pessoas ou o WhatsApp. Tinha-se, naquela época já existia e-mails, mas nada tão tecnológico como hoje, né? Então, mesmo assim, eu insisti e realmente é, eu sei o quão de benefício a minha rua teve exatamente por eu ter começado a empresa, por eu ter aberto a pousada aqui. Então, eu lembro que eu abri em dezembro, né, finalzinho de dezembro, e quando foi em março, eles já começaram, na verdade, a olhar um pouco melhor ou um pouco mais pela minha rua, e eu acho que até julho o asfalto estava feito. Então, se eu tivesse ficado com medo de não empreender na minha casa, de não empreender no meu bairro,
porque era pobre, porque não tinha asfalto, porque as casas aqui no entorno eram muito simples. Se eu tivesse realmente pensado assim e não tivesse investido e não tivesse feito ou aberto a pousada, hoje talvez esse bairro ainda não tivesse nem asfalto, como muitas ruas ainda não têm. Então, eu me sinto muito grata e muito grata à pousada também, porque com certeza isso provocou no poder público um pouco de, não sei, talvez até vergonha, porque aqui eu recebia muitos estrangeiros logo no início, e claro, as pessoas comentam, né, ou comentavam. Então, teve alguns vizinhos que ficaram muito felizes, assim, vieram inclusive agradecer pela transformação que de alguma maneira nós fizemos com a rua, né? Então, eu estou falando isso para simplesmente encorajar você que talvez você more num bairro distante, talvez você ache que seu bairro é simples, mas nunca se esqueça que a partir do momento que você dá o primeiro passo, o universo, as coisas conspiram realmente para que coisas melhores aconteçam. É impressionante, mas é assim. Então, e muitas vezes as pessoas não valorizam, por exemplo, um bairro onde elas moram, elas acham que um viajante ou uma pessoa não tem interesse naquele lugar e de repente as pessoas não conhecem ou as pessoas estão em busca ou de cultura e talvez para quem está viajando, não importa se é realmente no centro ou afastado, desde que tenha uma hospitalidade boa, desde que tenha um bom quarto para ele descansar, isso talvez baste, entende? Então, muitas vezes, nós somos os nossos inimigos, no sentido de não deixarmos crescer, não deixarmos o nosso sonho, o nosso desejo de ter algo melhor e maior se realizar. Eu conheço muitas pessoas que adorariam ter uma pousada, adorariam ter um carro melhor, adorariam ter, mas ficam só no adorariam ter e não agem, elas não fazem por onde começar, ou elas não começam, elas não dão o primeiro passo, porque ao mesmo tempo que elas queriam, elas têm muitas objeções, porque nada vem sem esforço, nada vem sem o trabalho, nada vem sem os desafios, na verdade, né? Então, seja no emprego, seja no teu empreendimento, sempre você vai ter desafios no dia a dia. E é muito melhor quando você tem desafios naquilo que é teu, porque aí você pode melhorar, você pode mudar, você pode, de alguma maneira, transformar para que esses desafios não aconteçam tantos. E muitas vezes esses desafios também acontecem quando você está numa empresa, mas você não tem o poder de fazer a transformação para que isso se amenize, entende? Então, de novo, eu reforço para que não fique somente no desejo. Se você quer fazer algo para transformar a tua vida, para transformar a tua família, transformar o teu ambiente de trabalho, ao invés de sair, às vezes, pegar um carro e por horas, né, no trânsito, que você pense em realmente montar a empresa na tua casa, porque ela tem sim sucesso. E independente, de novo, de onde é esse lugar, não importa o local. Se você acha que o local não é ideal, que não é no centro, que não é tudo bonitinho, isso são de verdade desculpas que você talvez esteja dando a você mesmo, mas que no fundo, realmente no fundo, você queria
transformar tudo isso em uma outra realidade. E isso só vai acontecer se você tomar a decisão e der o primeiro passo. Então, existe uma frase, né? Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. E é bem isso mesmo. Então, muitas pessoas, às vezes, elas menosprezam, ou às vezes elas falam coisas como: ah, imagina, se eu for ter uma pousada, eu não vou ter mais nenhum final de semana. Todos os meus finais de semana irão acabar, porque eu tenho que trabalhar. Tá, você às vezes não recebe pessoas 365 dias ao ano. De repente, 360, se você for muito bom. Mas nesse período, existem períodos que realmente a gente fica uma semana, às vezes 10 dias sem ninguém. Então, é uma grande oportunidade para você descansar nesse período, ou viajar, ou aproveitar para fazer alguma coisa diferente. Então, assim, e você sempre vai ter colaboradores, mesmo que seja um esposo ou uma esposa, alguém próximo, ou se você é como eu, estou sozinha. Eu tenho excelentes funcionários, eu tenho excelentes colaboradores, onde eu posso realmente contar. São todos perfeitos? Não, não são. Cometem erros, muitos, mas a gente está aqui para aprender, para ajudá-los e para ser ajudada também. Então, é uma mão dupla. Eu sempre falo, quando você tem um empreendimento onde você trabalha com pessoas, onde você serve, né, porque o serviço de hospedagem é muito um serviço de servir, né, e você ganha muito com isso, no sentido não só financeiro, mas você ganha muita experiência, você ganha, é muito gratificante, porque você, de alguma maneira, as pessoas chegam na tua cidade, às vezes elas são de outro estado, às vezes são de outro país, e a partir do momento que você acolhe, que você recebe na tua casa, é como se fosse um amigo que você não conhecia e que de repente eles estão aqui e você pode de alguma maneira ajudá-los. Então, quando você faz isso, existe uma gratificação no ar, não sei, é quase mágico, porque a pessoa fica muito grata por isso, mesmo ela estando pagando, né? É, e é uma e é múltiplo, entendeu? Porque eu também fico muito grata, porque eu sei que a partir do momento que o hóspede vem e que ele fica feliz, e que ele se sente bem recebido, que ele gosta do lugar, ele gosta da cama, ele gosta do quarto, ele gosta do café da manhã, eu sei que isso vai se multiplicar, porque o negócio só cresce e só sobrevive quando realmente as pessoas comentam e comentam bem sobre ele. Então, não importa o tamanho da sua hospedagem, não importa o tamanho, realmente, se é um apartamento, se são 2 ou 3, igual do Peter na Austrália, né? Eu continuo sempre voltando, porque o Peter foi, e o Peter é uma inspiração para mim. E para quem nunca ouviu essa história do Peter, é real, ela é verídica, e tem vários vídeos, eu acho que eu comento sobre ele, porque ele foi a minha inspiração. Quando eu não tinha a noção do que eu iria fazer, quando eu não tinha ideia de como fazer, eu pensei no Peter, que estava lá e que eu fiquei meses, né, esperando uma chance de eu me hospedar na cama e café dele, e que não tinha nada de muito especial, não tinha mesmo. E ela existe até hoje, o Peter continua sobrevivendo na Austrália com os 3 apartamentos, e com certeza hoje a lista de espera deve estar muito maior do que quando eu me hospedei. E é isso, então ele é um exemplo de que um empreendimento turístico, ela não precisa ser muito grande. Eu, como eu disse, eu comecei com 2, depois 2 escritórios que eu transformei. Então, no início, de verdade, eram 4.
2 suítes e 2 quartos, onde dividia um banheiro. E hoje eu tenho 30 suítes, entende? Então, assim, o crescimento vai depender, claro, né? Se você reinveste, se você tem como expandir também. Hoje eu estou gravando em uma sala, porém essa sala foi transformada várias vezes, né? Eu acabei transformando a minha casa, o que era sala, foi transformado em 2 apartamentos, onde era a minha suíte, hoje é uma suíte master, com banheira. Então, a casa se transformou também, porque quando eu comecei, era realmente a minha casa. E depois, e principalmente depois da separação, não fazia mais sentido eu ficar num quarto gigantesco. Então, a minha suíte eu transformei em 2, né? E essa transformação, ela pode acontecer, né, no sentido de crescer, se realmente você quer expandir. Mas se você quer abrir uma empresa e continuar pequeno, ela também irá te dar lucro. Então, vai tudo depender do quão grande ou não você quer ser. Mas uma coisa é certa, independente do lugar onde você está e de que bairro você está, não, não existe realmente nenhuma, posso dizer, nenhuma regra que tem que ser, olha, você tem que montar uma pousada somente na rua principal, do lado, sabe, da praça principal. Pelo contrário, existe um hotel aqui na minha cidade, chama Hotel da Praça. E esse hotel, na verdade, as pessoas reclamam, porque imagina no final do ano, onde todo mundo se encontra na praça para assistir os fogos de artifício. É terrível. Quem realmente está lá e não quer dormir, tudo bem, até meia-noite, ok. E depois da meia-noite? E no carnaval? Então, assim, tudo na vida existe os prós e os contras, né? Então, às vezes, um bairro um pouquinho mais afastado, a pessoa não tem aquela aglomeração de uma cidade grande, não tem trânsito, enfim. O que eu realmente quero te mostrar, ou quero te falar, é que não existe, de verdade, não existe um lugar ideal. Qualquer lugar aonde você se disponha e tem o desejo, a vontade e a garra de fazer algo acontecer, aí é o lugar ideal. O que não dá é você meio que arrumar desculpas para não fazê-lo ou ter objeções. Ah, se eu tivesse aquilo, eu faria. Ah, se tivesse aquilo outro, eu também faria. Então, assim, é arrumar empecilhos ou desculpas para não o fazer. E aí não é uma questão de lugar, não é uma questão do tamanho, não é uma questão da cor da sua casa, não, é uma questão que você está arrumando desculpas para você mesmo e sendo o seu pior inimigo, porque a partir do momento que a gente tem um desejo, mas a gente arruma N desculpas para não o fazer, significa que é você mesmo. Da mesma forma que se dá um passo para frente, você dá 2 para trás. E esse movimento vai acontecer em várias coisas e vai chegar um momento que passou um ano, passaram 2, 3, 5, 10 anos e você está aí com o mesmo desejo de ter alguma coisa, de ter um carro novo, de ter uma casa melhor, de ter dinheiro para viajar, de ter algo, de ter feito algo para você e sua família e ao mesmo tempo você só reclamou. Então, presta muita atenção naquilo que você está colocando objeções, porque hoje em dia, para você receber hóspedes na tua casa, não é difícil, é muito fácil, existem sites específicos para isso. Basta você realmente ter o lugar
Isso eu posso te ensinar como você montar, como você realmente receber, como preparar um café da manhã, sem gastar muito e ao mesmo tempo agradando a quase todos os gostos, né? E então, isso eu posso te ensinar, porque é o que eu faço e eu faço exatamente por 12 anos. Então, entre meus erros e acertos, de alguma maneira eu posso realmente te ajudar. E a coisa mais importante que você tem que fazer é realmente decidir. Tira todas as objeções, tira esse medo de que... Eu lembro que o meu ex, o Frank, ele tinha muito medo da gente perder a nossa privacidade, porque ele era estrangeiro, é estrangeiro, né? E eles são muito desconfiados e ele tinha muito medo. Como que vai ficar você recebendo essas pessoas que a gente não conhece em casa? E eu sei que muitas pessoas estão exatamente pensando dessa mesma maneira. Como que eu vou poder continuar tendo a minha liberdade na minha casa, sendo que eu estou dividindo casa com um estranho? É mais ou menos assim. E vai tudo depender de você dividir o que é do hóspede. Eu já fiz um vídeo também sobre isso, que eu separei os talheres, os pratos, as xícaras e coloquei no armário. Isso aqui pertence aos hóspedes. Então, a toalha de mesa, a mesa onde eu ia servir o café da manhã. Então, assim, o que era do hóspede, ou o que é do hóspede, é do hóspede. E eu continuo com essa mania até hoje, tá? Então, quando às vezes eu empresto, hoje, eu tenho que falar para vocês, agora eu estou mestre em fazer iogurte natural. Então, eu gosto de preparar aqui em casa, e aí as meninas do café, elas levam. Só que elas levam as minhas vasilhas, mas no outro dia eu quero minhas vasilhas de volta, porque a gente continua com essa mania de o que é da pousada, o que é meu, pessoal, é meu. Então, às vezes, tem alguma xícara, sei lá, chega alguém aqui na recepção, não está passando muito bem, de repente eu preparo um chazinho de hortelã, um chazinho de alecrim, e aí a pessoa acaba levando a minha caneca para o quarto, e quando as meninas vão fazer a limpeza, elas já sabem que essa caneca não é da pousada, essa caneca é da Dona Maria. E é muito interessante isso, porque assim você não perde a tua identidade, mesmo você morando dentro do teu trabalho. E ao mesmo tempo, claro, né, os quartos vão ter chaves, os quartos vão ter portas, né? Então, desde o início eu sempre coloquei número nos apartamentos, porque fica uma coisa mais clara. Mesmo que seja um só ou dois, não importa. O hóspede vai saber que ele está no apartamento 1 ou no apartamento 2. E se não tem esses números, significa que é privativo, né? É da dona da casa, digamos assim. Você também pode colocar plaquinhas onde é o café da manhã, não sei como vai ser na tua empresa, né? Na minha era muito fácil, porque eu servia na sala, e assim, dos apartamentos, embaixo, ele tinha que subir uma escada e já dava na sala onde era sala de estar, sala de televisão e sala do café da manhã. O mesmo ambiente, claro, horários diferentes, era pequenininha, mas comportava tudo ali. E as duas suítes, né, já ficava muito próxima dessa sala. Então, é muito, muito interessante, porque, de novo, se eu começasse a dar desculpa, ou se eu fosse realmente ser barrada pela primeira objeção que o Frank colocou, eu não estaria aqui falando para vocês, depois de 12 anos, graças a Deus com sucesso, sobre a minha empresa, sobre como ensinar você a ter a sua empresa, mesmo que seja num único quarto, mesmo que seja aquele quarto da bagunça, onde você joga tudo, entendeu? Todos os entulhos, todas as caixas, tudo que está quebrado mesmo.
que talvez você um dia conserte, a gente sempre tem aquele lugar, aquele quarto ou aquela sala onde você vai entulhando, né? E de repente é hora de você fazer uma faxina e transformar esse espaço num lugar onde você possa receber alguém e isso vai te dar lucro. Imagina um lugar desses que passe um ano, você não consegue fazer R$ 1 com ele, pelo contrário, você só gasta com ele. Imagina esse quarto onde você não tem, você olha, você só fecha a porta, você não consegue nem olhar direito de tanta bagunça que tem. Limpar tudo isso, fazer uma reciclagem, jogar fora, doar, vender, fazer qualquer coisa e ao mesmo tempo transformar esse lugar em um quarto onde você possa receber pessoas e ganhar por isso. Imagina todo mês você poder faturar, sei lá, de 2, 3, 4, 5 mil num quarto onde você só guardava entulhos. Então, assim, é para se pensar. E não é simplesmente pelo fato, só o dinheiro. Não, além do dinheiro, vem uma satisfação muito grande. Vem realmente uma satisfação que eu não sei explicar o que é quando você realmente recebe o teu hóspede, quando ele gosta, quando ele realmente se sente em casa, digamos assim, e te passam elogios, sabe? Gosta do café da manhã, gosta do bolo que você preparou. Então, é muito gratificante isso. E, ao mesmo tempo, esse dinheiro que às vezes você consegue fazer 3, 4, 5 mil com um único quarto na tua casa, para muitos isso é como se fosse meses de trabalho. Então, realmente, o serviço de hospedagem te dá uma rentabilidade muito grande, principalmente se você mora em algum lugar onde tem alguma atividade turística ou uma universidade, algo que realmente as pessoas vão até lá ou que passem, e mesmo que não seja tão famoso, mesmo que não seja algo que você acha que não é ainda um foco turístico muito grande, como aqui realmente não era, não importa, existe aí uma internet para você divulgar e sempre tem alguma coisa na nas proximidades, onde as pessoas têm sim interesse em conhecer. Não subestime, as pessoas são curiosas, as pessoas gostam de conhecer coisas diferentes e não sei, qualquer coisa, por exemplo, uma vez eu fui para Rio Branco e eu nunca tinha visto o cupuaçu. E eu fui porque eu queria conhecer o cupuaçu. E eu estava fazendo uma pesquisa, nessa época eu morava fora do país, e eu estava fazendo um trabalho sobre biopirataria, e eu queria descobrir, saber, ou ver, pegar o que era um cupuaçu. E aí eu fui até o Acre, e chegando lá, era um período, acho que julho, entre julho e agosto, não tinha a fruta, não era a época da fruta, mas existia em algum lugar, eu acho que uns 200 quilômetros de lá, não sei, era como se fosse uma reserva, era longe. Eu acabei contratando alguém, uma pessoa local, para me levar, e era como se fosse uma aldeia, e foi incrível, sabe, a sensação de você ver a fruta, de pegar na mão, tirar foto da flor, porque aí eu vi o fruto e a flor também, porque ele era irrigado, então dava fruto o ano todo. E eu consegui realmente matar a minha curiosidade, mas mais do que a curiosidade, era algo de estudo, então eu precisava realmente mostrar. E principalmente porque eu fazia faculdade fora do país, imagina você falar de algo e não ter como mostrar e também você não conhecer. Então, eu fui até nesse lugar porque eu precisava e queria conhecer o que era um cupuaçu. Então, as pessoas são meio malucas, né? Então, dependendo de onde você mora, se tem alguma coisa que
é exótica, alguma coisa, alguma praia, algum rio, alguma montanha, sabe? As pessoas viajam para ver isso, sim. Mesmo que seja um lugar que não seja famoso, mas que dê para você ter um pôr de sol diferente, é algo que muitas pessoas procuram, um lugar para ver o pôr do sol. Então, assim, não subestime a sua cidade, o seu bairro, pesquisa, veja o que as pessoas fazem aqui, o que realmente as pessoas fazem todos os domingos. Aqui, antes de ser realmente uma cidade turística, as pessoas iam nadar, tinha um balneário, e começou assim, começou através de um balneário, só tinha isso na cidade, entende? E as pessoas não imaginavam que ia ter tantas outras atrações turísticas, né? E às vezes a gente acha que as coisas já estão prontas. Não, a gente pode transformar. A gente pode realmente, com a nossa ação, às vezes mover algo que é quase que inimaginável, né? Então, assim, não dê desculpa. Não pense que os melhores lugares já tem Gramado, Rio de Janeiro, enfim, não é verdade. Esses lugares, né, Foz do Iguaçu, eles se formaram. Eu tenho certeza que Gramado não nasceu famoso. Foi aos pouquinhos, alguém começou a fazer um turismo e de repente foi criando, porque Gramado não tem natureza, né? Mas as pessoas vão a Gramado por causa do chocolate, por causa das luzes de Natal e por aí vai. Então, quando não tem uma exuberância natural, um rio maravilhoso, uma praia, uma nascente, enfim, cria-se. E, na verdade, basta uma pessoa para começar a fazer isso. Então, se você, de novo, mora em algum lugar que tem alguma beleza natural, algum atrativo turístico, não hesita, começa a fazer tua empresa e conta comigo, que estarei aqui sempre para te ajudar. Eu sei que eu não sei tudo, mas o que eu fiz até hoje, eu fiz com muito amor, eu fiz com muita dedicação, e hoje eu colho os frutos desse amor, dessa dedicação. E não pense que somente agora. Desde pequena, desde quando eu só tinha as 2 suítes, a gente já recebia um feedback maravilhoso. E isso fazia com que era como se fosse um combustível. Eu queria mais disso, eu queria mais pessoas aqui. E aí eu queria contratar mais pessoas e por aí vai. Então é um crescimento natural, mas eu sempre penso, se eu não tivesse tomado aquela decisão, que na hora eu não sabia se eu estava certo ou não. Na hora eu tive medo, eu tive muito medo, medo de receber, medo de não fazer correto, medo de me sentir ridícula, muitos medos, mas eu venci todos os medos. E uma das coisas que eu quero fazer é te ajudar a realmente não sentir esse medo, porque eu não tive apoio, eu não tinha como procurar apoio. E hoje o canal está aqui para isso. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber alguma coisa, não hesita, me pergunta, eu ajudarei ou eu responderei da melhor maneira possível, daquilo que eu já fiz, daquilo que eu faço. E é isso. Conta comigo sempre. Se precisar de alguma coisa, pergunta, que eu respondo, tá bom? Muitíssimo obrigada. Eu espero que tenha sido útil essa fala com vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Gratidão.